E se a famosa Pedra de Roseta fosse um manual de instruções deixado por visitantes de Andrômeda sobre como desligar o Sol da Terra? Imagina a humanidade recebendo, no século XIX, um texto que nunca foi traduzido até agora. E se o Sol fosse um desligável tecnológico antigos e não um curar cósmica? Como a sociedade reagiria se a pedra revelasse instruções para extinguir o Sol? Pinnacle. Ou, ao contrário, uma start tecnológica que nos mostra nosso fracasso em nossos olhos. Os egípcios talvez não tivessem hieróglifos, mas um asterisco manual de manutenção estelar asterisco. Visiteiros de Andrômeda, 200 mil anos atrás, estudando ouras. O Sol foi o chefe deles? E se a pedra não fosse uma chave, mas um asterisco cancelador de circuitos cósmicos asterisco? Por que os especialistas historicamente ignoraram a Pedra Roseta? É só um bloco de pedra silo. E se os gregos tivessem imediato, mas hoje o tempo é totalmente diferente? Alguém da Andrômeda evoluiu mais rápido. Talvez a tecnologia dele seja orgânica. Imagine que a frase final da pedra: desligue o Sol e nos diga se pode suas estrelas-mãe. O que fariam com 4,6 bilhões de anos sem energia? Extinção em dias? A humanidade já tentou algo assim? Não sabemos, mas a pedra pode ter a resposta. O clima seria diferente se o Sol parasse amanhã? O que a pedra fala sobre adaptação? O manual poderia ter diagramas de circuitos solares? Ou algo bizarramente digital? Os egípcios ocidentalizaram a pedra, apagando a parte crítica? E se Andrômeda nos deixou a pedra por um motivo específico? Você é fracassado. Talvez a instrução não seja científica, mas simbólica. O Sol como metáfora de controle? Por que o Sol não tem botão de desligar hoje? Talvez alguém esteja lendo a pedra certa. Há 3.000 anos, a pedra era apenas um problema faim de museu? Ou era uma verdade que hoje não compreendemos? A Andromeda late que o Sol talvez não seja permanente. Pode ter sido ligado antes? O que aconteceria se Tadbico nas instruções hoje? Atingir a morte cósmica em minutos? Os cientistas andam hoje a pedra como uma curiosidade. E se ela não é? E se o manual for arco? O Sol deve ser desligado quando seu labor for concluído? E se Andrômeda está vindo? A pedra é um Wi-Fi para nos avisar? Imagine a reação do 21º século. Eles nos disseram como apagar o Sol. Será que a humanidade está correndo o Hathorn por não deslaram a pedra? O Sol é a única fonte de energia em nosso sistema. Sem luz, não há vida. E se as instruções estiverem em um idioma universal? Ou codificado em imagens? O manual pode ter armas nela? Como um vírus solar para destruir nosso sistema. Por que a Andrômeda não nos disse antes? Eles não confiam em nós. Ou poderíamos estar casas a louco. As instruções nos estão mostrando um perigo? E se desligar o Sol não for o fim, mas apenas a renovação do universo? Os que tentarem usar a pedra podem se tornar heróis ou vilões. Por que a pedra está em uma biblioteca egípcia? Um acaso ou uma escolha? E se a primeira tradução do manual mostrar que o Sol foi desligado antes? Há fossilizam evidências de civilizações que perderam o Sol. O manual pode ter instruções para outros planetas. Teste nossa tecnologia. E se a Andrômeda não quer nos salvar, mas nos testar? Desligar o Sol pode ser o maior ato de altruísmo ou de loucura. Cada homem que ler a pedra poderia ser o primeiro a apagar o Sol. Price, o homem certo, sobreviverá ao caos pós-Sol. E se a pedra for uma armadilha para que a Andrômeda nos destrua? Ou talvez a pedra nos liberte de uma responsabilidade que não devíamos ter. O Sol é o guardião da Terra. Desligá-lo pode ser um sacrifício cósmico. E se Andrômeda nos deu a pedra porque sabe que não somos preparados? Ou que quer que aprendamos a sobreviver sozinhos antes de dependerem deles? Há 100.000 anos, quem poderia ter sido o primeiro a ler a pedra? O manual pode conter advertências, não apenas instruções. E se o Sol não parar, mas apenas mudar? E o manual é sobre adaptação, não sobre extinção. O que a Andrômeda quer? Verdade, controle ou algo que não compreendemos. O homem que abrir a pedra pode determinar o destino de milhões ou de todo o sistema estelar.
E se a pedra só for possível de decifrar durante uma catástrofe solar? O é institucional da humanidade é encontrar a verdade antes que tardar demais. Ou talvez a verdade esteja aqui, em nossa confusão, e não em uma pedra egípcia. E se a Andrômeda está esperando a resposta certa? Sim ou não? O homem que decifrar a pedra pode ser o último guardião da humanidade. Pedra ou não, a pergunta é: estamos preparados para apagar o Sol? E se a Andrômeda não nos esquecera, a pedra tem uma data limite? Ou, talvez, a pedra é apenas um lembrete que o Sol é algo que controlamos. The End.